Vamos nessa, pessoal. Vamos começar a nossa live agora oficialmente. Então, oficialmente, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados aqui pelo meio virtual, que é o possível nesse momento. Em nome do CIMEX, eu agradeço muito a presença de todos, a participação. Sou um mediador convidado, meu nome é Simon, pessoal. Eu trabalho nas empresas Randon, na área de relações trabalhistas e sindicais. Sou colega da Iva, que vai ser uma das nossas participantes hoje, contando a experiência, e colega ainda aqui indiretamente do Leandro, ali na Marco Polo, que vivemos na mesma lida, né, Leandro? Então, mais uma vez, muito bem-vindos. Iniciando o nosso trabalho, eu vou convidar o Renan, aqui o nosso gerente de projetos do CIMEX, para falar um pouco sobre os projetos do nosso sindicato patronal, e após a fala do Renan, nós iniciamos aí a nossa conversa sobre banco de horas. Renan, por favor, é contigo. Obrigado, Simon. Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Renan, sou gestor de projetos aqui do CIMEX. Sei que eu estou com o usuário aqui do meu colega Samuel, estamos em reformas aqui no CIMEX, então tem um pouquinho de barulho, tive que vir aqui numa outra sala. Bom, primeiro de tudo, ficamos muito felizes em tê-los conosco no dia de hoje. A gente sabe que muitas empresas acabaram fazendo feriadão de carnaval ou todos temos muitos afazeres e bacana, para nós é muito importante nós termos vocês conosco nesse dia para entender um pouco mais sobre o banco de horas. Mas antes do Simon continuar com a live sobre o banco de horas, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os desafios que vocês enfrentam, que todos nós enfrentamos ao longo desse ano de 2020, seja por falta de matéria-prima, seja questões ali de oscilação de câmbio, demais problemas relacionados à Covid. 2020 foi um ano muito desafiador para todos nós. E o que levanta a seguinte questão: como nós podemos nos adaptar a essa nova realidade? E como transformar essa crise numa oportunidade para as nossas empresas? E esse é o nosso objetivo do CIMEX. A gente, desde 2020, desde o ano passado, 2019, na verdade, a gente vem numa nova frequência, digamos assim, onde a gente quer ajudar os associados de uma forma muito prática, muito contundente, seja através da geração de negócios, seja através da tornar as empresas mais competitivas, através da melhora de processos internos, seja relacionados à gestão ou relacionado mesmo a processos produtivos. Então, eu vou colocar no chat em seguida alguns links para vocês, tá? Sobre os projetos que a gente estamos em andamento. A gente tem projetos ali relacionados à internacionalização, né? Gerar novos mercados através da exportação, seja projetos relacionados a melhorar a gestão da empresa. A gente tem parceria com o Sebrae, com o Senex, e também a gente tem um projeto extremamente voltado para processo produtivo mesmo, tá? Que é trazer o quê? Inserir as melhores práticas do mundo nas empresas daqui, porque hoje nós não concorremos somente no mercado nacional, nós estamos concorrendo com o Mercosul, com a Ásia, com a China. Eu posso até perguntar, quantos de vocês já não perderam mercado, né? Perderam algum cliente por causa de produtos da China, ou mesmo perderam negócios diretos por causa de outros players no mundo. Então, assim, a gente quer trazer o que tem de melhor no mundo para as empresas aqui da região. Então, eu vou colocar o meu contato aqui no chat, a gente tem toda a equipe do CIMEX à disposição de vocês. Estamos à disposição, utilizem o CIMEX, porque o nosso objetivo é fazer a diferença para vocês. Então, eu agradeço a atenção de todos, vou passar para o Simon, e um ótimo evento a todos. Grande abraço. Legal, Renan, muito obrigado aí, pessoal. Muito bacana esse compromisso do nosso sindicato patronal e uma forma diferente que o CIMEX enfrenta esse desenho de sindicato patronal, buscando abastecer as nossas empresas sempre com o que há de melhor em todos os campos. Sem mais delongas, e agora enfrentando o nosso tema, banco de horas, né? Queria combinar com vocês aqui a nossa dinâmica, pessoal.
Fiquem à vontade para usar o chat aqui para postar dúvidas, escrever dúvidas. Peço a todos, se possível, durante a resposta, que a explanação da Iva e do Leandro, manter os microfones fechados para melhorar o áudio. Acho que tem alguém com o áudio aberto, aí se puder dar uma revisada, tá vazando som na gente. E fiquem à vontade também durante a fala, ponto, né, de chamar atenção, de contribuir. Quem quiser fazer pergunta pelo chat, fica à vontade. Quem quiser abrir o microfone e perguntar diretamente, tanto para o Leandro, quanto para a Iva, quanto para mim, também fiquem à vontade, tá, pessoal? Aqui é realmente um bate-papo, somente de maneira virtual. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre banco de horas. Todos vocês conhecem a ferramenta, né? O banco de horas foi estipulado aqui na legislação brasileira, a última alteração que eu me lembro, em 98, a gente teve uma alteração da CLT. Em linhas muito gerais, seria uma conta corrente de horas, a fim de dar alguma flexibilidade para o processo produtivo, no sentido em que você precisa chamar eventualmente o pessoal para trabalhar um pouco mais, sem necessariamente remunerar todas essas horas como extraordinárias, podendo compensar depois como folgas, ou até antecipar folgas ou paradas necessárias, às vezes são paradas de manutenção ou paradas programadas, né, com a compensação futura dessas horas não trabalhadas. Então, temos essa disponibilização do banco de horas através já da CLT, mas o nosso objetivo aqui é falar mais especificamente da nossa convenção coletiva, de como o banco de horas está funcionando para a nossa categoria metalúrgica em Caxias do Sul. Desde já o chat está aberto, fiquem à vontade para postar dúvidas. E para iniciar aqui o nosso quebra-gelo, eu vou chamar o Leandro para contar um pouquinho da história da Marco Polo com a implementação do banco de horas nessa empresa, nessa grande indústria. Leandro, por favor, é contigo. Boa tarde a todos. Começar me apresentando. Sou Leandro, eu trabalho em relações trabalhistas e sindicais da empresa Marco Polo. E começar contando como foi a nossa experiência na implementação do banco de horas na empresa. Fazendo um breve comentário, foi muito tranquilo fazer a implementação na empresa. Nós começamos, o primeiro passo foi fazer um alinhamento com a gestão, né, sobre essa nova possibilidade, que ela já estava aprovada em convenção coletiva, então dependia de uma decisão da empresa em colocar em prática. Então, partimos com uma conversa com toda a gestão, explicamos como seria o funcionamento, exatamente como está previsto na convenção, na CCT, e cada gestor ficou responsável, a RH, nós preparamos um material para que cada gestor fizesse a conversa com seus times, explicando como seria o funcionamento das horas extras a partir de determinada data. Paralelo a isso, nós fizemos toda a parametrização do sistema para que ele funcionasse o mais lógico e sem que fosse necessária uma intervenção das pessoas, que automaticamente ele fizesse já esse tratamento do banco de horas, né? E a partir de toda dessa conversa com os gestores, com os colaboradores, nós percebemos que a receptividade foi muito boa. Muitas pessoas, inclusive, elas têm interesse em, se necessário, acumular algumas horas para, posteriormente, numa necessidade eventual, que elas possam tirar essa folga e fazer essa compensação. Então, uma experiência aqui no Grupo Marco Polo foi muito tranquilo, até nos surpreendeu. Nós até muitas vezes esperávamos que tivéssemos mais resistências de algumas áreas, né, de alguns setores, mas
foi tranquilo e vem funcionando muito bem já há mais de ano, né? Eu vou falando, mas se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para questionar. Tá? Beleza, Leandro. Iva, conta pra gente aí, eu sei um pouquinho do spoiler, né? Mas divide conosco como é que foi a jornada no grupo Randon para implantação. E aí, em seguida, a gente começa a enfrentar os temas práticos do dia a dia. Boa tarde a todos. Em linha aos colegas, né, que já se apresentaram, eu também trabalho na área de relações trabalhistas e sindicais, junto à empresa Randon. E a nossa experiência, né, a nossa jornada foi até bastante semelhante com a do nosso colega Leandro, junto ao Marco Polo, com alguns pontos que talvez complementaram aí os pontos que o Leandro já trouxe. Então, nós iniciamos um pouco mais com o estudo da própria cláusula, a gente acabou formando um grupo entre os RHs e a nossa própria operação, junto à área de folha de pagamento do Centro de Serviços Compartilhados do grupo, e com isso fizemos essa análise, né, avaliando em conjunto as escutas feitas nas nossas diversas unidades e demonstrando, através de um material elaborado de forma mais simples, os regramentos que a gente já tinha, então, previstos em convenção coletiva e o quanto eles fariam sentido e estariam alinhados também com as nossas necessidades de áreas produtivas, né? E depois desse momento, então, a gente compartilhou essa proposta, essa condição a nível de gestão. Esse, eu acho que foi uma experiência muito gratificante, porque a gente conseguiu ouvir da própria gestão também como eles percebiam essa implantação junto aos seus times e também o reflexo que isso daria dentro das questões produtivas da empresa. E aí, após isso, então, também foi comunicado, falando, detalhando um pouquinho mais das regras, como ele seria de forma coletiva, né? E aí passou-se a essa implementação. Também consideramos uma implementação efetuada com sucesso, como o Leandro trouxe, acabou sendo bem recebida, bem administrada, né? Com os primeiros meses com algumas experiências de ajustes, de alinhamentos, e que realmente deu certo, também tá seguindo, né? Inclusive com os dois formatos, como a gente tem previsão tanto do banco de horas na nossa convenção coletiva ordinária, e também agora no ano de 2020, né? Com a possibilidade, junto à convenção aditiva, de a aplicação do banco de horas extraordinário. Então, também foi uma experiência bem conduzida e estamos utilizando, né, os dois modelos de banco. Perfeito, Iva. Já vão chegando dúvidas aqui pelo chat, pessoal, fica mais uma vez o convite aí. A Ana Paula colocou para a gente que o banco de horas já estaria, então, pré-aprovado na convenção e logo não há necessidade de votação para aprovação, né? É correto, né, Ana? De fato, nós já temos a previsão na convenção coletiva, então não seria necessário conduzir nenhuma votação da empresa para aprovar o banco de horas. Os passos seriam, sim, estudar como fazer a implantação interna, né, implementação e parametrização de sistema do banco. Queria aproveitar, Leandro, e perguntar, na prática, assim, no dia a dia, como é que costuma funcionar, né? Uma área ou outra ali, ou a empresa inteira tem uma necessidade de fazer o acúmulo de horas, por exemplo, como é que isso se funciona, como é que isso se dá na prática, no dia a dia ali na Marco Polo? Como é que vocês fizeram a parametrização do sistema? Como é que costuma acontecer, regra geral? Como regra geral, nós temos já divulgado desde a implantação que qualquer hora extra que seja realizada no Grupo Marco Polo, no âmbito das atividades relacionadas à metalurgia, elas vão seguir exatamente as regras do banco de horas. Então, qualquer hora extra que for realizada em qualquer uma das unidades aqui de Caxias do Sul, elas irão seguir as regras do banco de horas.
ou seja, horas extras realizadas de segunda a sexta-feira, em dias de semana, 50% dessas horas realizadas serão pagas, os outros 50% elas vão compondo o banco, até o fechamento do ciclo. Horas extras realizadas em sábados, domingos e feriados, uma exceção, praticamente não temos, mas se ocorrerem nesses dias, são pagas, né? A não ser que exista o banco negativo, né? Como vocês já devem ter visto. E então, se o funcionário está devendo horas, a empresa pode solicitar que esse colaborador venha pagar essas horas que está devendo em até um sábado por mês. Tem uma regra, né? Um sábado por mês pelo banco de horas da CCT e em até 3 sábados por mês pelo banco da CCT extraordinário. Claro, tem aquela regra para observar que não pode ser o primeiro sábado após o pagamento, mas então qualquer hora extra realizada na empresa, ela automaticamente ela se enquadra na regra do banco de horas. Explorando um pouquinho mais esse tema, né, Leandro? E o Leandro e a Iva me ajudam aí a complementar, vão me ajudando, por favor. A Daniele colocou aqui no chat, né, quais os formatos possíveis de banco de horas. Então, explorando um pouquinho aqui, pessoal, o nosso banco de horas ordinário, que está previsto na nossa convenção ordinária, né? Nós podemos ter até 20 horas por mês, o volume de horas no banco ordinário até 20 horas mês. E essa dinâmica que o Leandro estava nos comentando, ela é muito específica, peculiar do nosso banco em Caxias, né? Onde metade das horas da jornada extraordinária realizada, no exemplo que o Leandro nos trouxe, né? Toda a jornada extraordinária que eu realizo, no caso da Marco Polo, automaticamente vai para o enquadramento banco de horas. Metade dessas horas são convencionadas ser remuneradas como horas excedentes e a outra metade, os outros 50%, vão compor saldo de banco de horas, né? Então, esse é o formato da nossa convenção e as possibilidades, Daniele, tentando aqui explorar a tua pergunta, né? Nós temos a possibilidade de acumular horas, ou seja, fazer a jornada extraordinária e dar a folga posteriormente, mas também podemos, né, dar a folga antecipada, vamos pensar no caso de uma necessidade de parada para manutenção, por exemplo, dar uma folga antecipada e vir compensar em outro dia. Esse ponto que o Leandro traz também, eu gostaria de destacar, porque é um ponto que sempre gera polêmica, que é a compensação aos sábados, né? Vocês devem ter percebido que esse é um assunto muito quente, está muito vivo, né? O trabalho aos sábados e nos finais de semana. Na convenção extraordinária, nós temos o limite de até um sábado ao mês, 6 horas nesse sábado, né? Nesse único sábado, preservando aquele final de semana imediatamente após o pagamento. Então, no final de semana posterior ao pagamento não poderia se usar para compensação ou para acúmulo de horas, né? Nos outros finais de semana a gente poderia escolher um pela convenção ordinária e depois a gente pode traçar um paralelo ali da convenção extraordinária até 6 horas em um sábado, né? Essa é uma dinâmica muito peculiar do nosso banco em Caxias, então volume de 20 horas, compensação de até um sábado por mês, 6 horas por sábado, e sempre a jornada extraordinária que a gente trabalhar, metade vai se direcionar remunerada como hora excedente, como hora extra, e a outra metade ao acúmulo de banco. Iva, Leandro, algum ponto aqui eu complementava, me ajudando. Contribuindo, eu acho que o que nos apoia muito em relação a isso, e principalmente a gestão do banco de horas, né, são as devidas parametrizações via sistema, principalmente de ponto, né, onde isso faz parte também do nosso processo de implantação, deixando disponível também as informações para que tanto os líderes, né, representantes dos seus times, bem como os funcionários possam ir, de certa forma, acompanhando os seus saldos, né?
E um outro ponto também, quando você fala dos modelos de implantação, no nosso modelo a gente acaba atuando realmente com um banco de horas coletivo, e a nossa experiência vem sendo um pouco diferente da Marco Polo, porque até então a nossa experiência vivida foi trabalhar antes com a liberação, antes com a folga, né? E também trabalhando então posteriormente a compensação dessas horas. E aí entra um fator importante ali, que é poder comunicar, né? Convocar o funcionário para que em determinado dia ou determinado sábado, né? Este momento que ele viria para a empresa, ele realmente seja destinado para o banco de horas, já que nós atuamos em paralelo, né? Com o formato tradicional de pagamento de horas extras e, excepcionalmente, ou em casos atípicos específicos, a gente atua com o banco de horas. Então, poder mostrar também que é possível trabalhar com diversas situações em conjunto, desde que a gente consiga ter realmente essa gestão com os parâmetros efetuados, como o Leandro trouxe antes, né, estabelecidos junto ao sistema de ponto, que possam estar separando quais são as composições, o que realmente vai para efeitos de acúmulo de horas positivas ou negativas no banco, e o que efetivamente acontecem como horas extras tradicionais. E isso, para nós, dentro das empresas, é um comunicado, né, que a própria gestão faz, a gestão da empresa e das suas equipes, junto ao RH, informando que naquele momento, então, a convocação aos funcionários são referentes ao banco de horas. Perfeito, Iva, bem lembrado. E a Ana Paula coloca um outro ponto importante aqui, né, da dúvida do período de compensação. A nossa convenção ordinária hoje, Ana Paula, fala em 6 meses, né, ou então o banco de horas, nós teríamos 6 meses para fazer a compensação desse saldo, ou seja, ao final desse período, as horas que não for, se a gente não convocar o empregado para efetuar a compensação, a gente teria que fazer o abono dessas horas, zerar o banco, né, já que a gente não pode transferir esse saldo de um período para o outro. Então, enfrentando a tua dúvida ali sobre 4 ou 6 meses, o nosso banco de horas ordinário hoje prevê um período de fechamento de 6 meses, Ana. E convido, pessoal, quem quiser também abrir o microfone, fazer dúvidas, fazer perguntas aqui diretamente, né? Também fica à vontade, além do chat, sempre que vocês têm à disposição. Essa questão do fechamento semestral, pessoal, tem as características na convenção também, que faz o fechamento até o 30º dia do 6º mês, ou o período de fechamento do ponto, né? Algumas empresas, vou usar o nosso exemplo, fecham ponto no dia 20, então você pode fazer essa parametrização também de 19 a 20. Vai depender muito do sistema e das datas de corte de fechamento do ponto de cada empresa. Então, a convenção nos dá essa possibilidade, respeitando os 6 meses, de fazer o fechamento não necessariamente no 30º dia do 6º mês, mas em outros dias, dependendo do fechamento de folha. Se vocês concordarem, Leandro e Ivo, eu vou colocando algumas questões aqui. Eu queria ouvi-los, né, sobre como vocês costumam manter esse controle e a informação aos empregados, como a empresa informa os seus empregados sobre saldo de horas em banco e como no dia a dia se dá essa comunicação. O Leandro e a Iva falaram, né? Na Marco Polo nós temos já o direcionamento automático de toda a jornada extraordinária ser direcionada para o sistema de banco, e no caso da Randon nós temos a prática de avisar as pessoas em que caráter elas estão trabalhando, né? Vai ser hora extraordinária, vai ser hora extra, vai ser banco de horas. Como é que costuma acontecer, Leandro, no dia a dia, a convocação e como é que o pessoal acompanha no mês a mês o seu saldo de horas? Nós temos um sistema de intranet que ele possibilita a consulta diariamente por parte do empregado, e por parte dos gestores também eles têm
no portal do gestor, como gerar um relatório com saldos atualizados de todas as suas equipes. E por parte do colaborador, na intranet, no próprio, ou num quiosque de atendimento, ou no próprio celular, através do aplicativo, ele pode fazer essa consulta, né? Então, ela é de fácil acesso. Complementando, Simon, antes você falou sobre a chamada para pagar horas negativas no sábado. A gente percebe que a gente tem uma pequena diferença entre a CCT ordinária e a extraordinária. Enquanto a CCT ordinária prevê um sábado por mês, 6 horas, né? A CCT extraordinária prevê até 3 sábados por mês, mas daí são 5 horas para a compensação. Então, são alguns pequenos detalhes que a gente precisa ficar atento para evitar problemas futuros, né? Mas com relação à consulta, hoje ela é toda através da intranet da empresa. Perfeito. Como é que funciona para a Randon, Iva, essa questão do controle do saldo de horas, né? Como é que o pessoal consegue visualizar esse saldo e como é que costuma se dar a convocação das equipes para fazer horas positivas ou compensar horas, né? Perfeito. Então, para o trabalhador efetuar sua consulta e acompanhar os seus saldos, o modelo, apesar de sistemas diferentes, né, ele é igual ao sistema utilizado pela Marco Polo. Então, através da intranet, temos também essa consulta pelo próprio aplicativo, onde o funcionário acaba fazendo essa consulta pela sua matrícula, pelo seu dado. Então, cada funcionário consegue visualizar e acompanhar somente o seu, né? Então, nesse sentido, pelo que o Leandro compartilhou conosco, temos mais ou menos os mesmos modelos. Quanto à convocação, a gente acaba, a liderança faz através das suas próprias equipes, né? E também a gente deixa disponibilizado um comunicado extremamente simples, ainda nos murais que a gente possui dentro das nossas empresas. E aí, através disso, o gestor abre um chamado, num sistema que nós temos chamado Qualitor, aonde o gestor, o líder daquele time, daquela área, acaba comunicando o RH via o procedimento, onde é estabelecido, então, e colocado no código determinado para o banco de horas dentro do sistema. Então, já fica parametrizado esse código para entender qual é o modelo, inclusive, do banco, né? Se estamos nos referindo ao banco extraordinário, porque ele tem uma gestão específica, ou então se ele for do banco ordinário, ou seja, o gestor precisa comunicar, né, tanto o RH como os seus funcionários, de qual dos bancos a gente está se referindo, e aí com essa informação eles também conseguem acompanhar os dois saldos que porventura venham a ter da diferença dos dois bancos, entre o extraordinário e o ordinário. Então, em resumo, o funcionário, pela comunicação verbal do gestor e também por um comunicado que fica na área, e o RH, através desse chamado, aonde sabe-se que aquela área, aquele grupo de funcionários está fazendo, então, essas horas extraordinárias voltadas para o banco de horas. Beleza, Iva. Eu queria explorar depois, Leandro e Iva, acho que a gente poderia fazer um breve comparativo, né, entre a convenção ordinária e extraordinária, porque em algum momento nós estamos vivendo um momento em que elas convivem, né? Mas ainda explorando aqui a dinâmica e a prática do banco ordinário, eu queria perguntar para você, se no curso do banco, né, o empregado for desligado, como é que as empresas estão encaminhando esse saldo positivo ou negativo de horas que eles têm em banco? Leandro, por favor. Nós temos, no caso, duas situações. Se o funcionário pede demissão, pede o desligamento, então um desligamento por iniciativa do empregado, e ele tem um saldo de horas negativo, se ele tem um saldo de horas negativo, a empresa faz o desconto dessas horas, né? Se ele tem um saldo positivo, obviamente, é feito o pagamento na proporção
na proporção em que essa hora foi feita e acumulou para o banco, se ela é uma hora extra de 50% ou de 100%, né? No caso de demissão por iniciativa do empregador, então, se tem saldo negativo, esse saldo ele é abonado, né? Conforme a CCT, não podemos efetuar o desconto. E, da mesma forma, se for saldo positivo, é feito o pagamento. Perfeito, Então, Leandro. a desligamento. Perfeito. Temos uma dúvida aqui, Leandro e Iva, em relação, a Daiane está nos perguntando, né, em relação aos funcionários que ficam em casa aguardando aquele período para fazer o teste do Covid, né, aguarda ali 3, 4 dias, dependendo da orientação médica, para fazer o teste. Se esse caso de afastamento para fazer teste para o Covid poderia ser aplicado o banco de horas. Vou começar eu, Daiane, e aí a Iva e o Leandro me ajudam, né? Eu acho que esse entendimento não seria o mais adequado por se tratar de uma questão de saúde, né? Normalmente o afastamento é feito por uma determinação médica, porque ele teve contato, né? Ele é um contactante ou é sintomático. Então, o banco de horas não seria a ferramenta adequada para a compensação dessas horas depois. Entendo que o afastamento por Covid seja confirmado ou mesmo prévio para teste, deve ser tratado como licença médica, né, como afastamento médico, e o atestado, o encaminhamento médico para que fique aquele número de dias afastado, aguardando para fazer o exame, deveria ser enfrentado como atestado médico, né? Acho que o banco de horas aqui não é uma boa ferramenta, não é a ferramenta adequada para ser aplicada nesse caso. Iva e Leandro, fiquem à vontade, por favor, para complementar aí o entendimento. Eu acho que complementando, Simon, realmente vai muito do protocolo de saúde, né, e médico que está direcionado tanto à situação, né, do trabalhador, do empregado e do trabalhador, bem como a condição clínica, né, o protocolo em si voltado à área da saúde. Eu concordo, Simon e Ivanete, com vocês. Realmente, o banco de horas não pode ser utilizado para esse fim. Seria um cuidado, né, Leandro e Iva, mas a questão de saúde, principalmente do Covid, tem essa novidade, a pessoa não necessariamente está confirmada doente, mas ela pode ser afastada preventivamente. Como esse afastamento preventivo, ele é determinado por um médico, né, tem uma determinação técnica, o banco de horas não se presta a socorrer, né, a compensar essas horas no futuro. Então, enfrentando ali, Daiane, a tua dúvida, o banco de horas não se aplicaria no caso dos afastamentos preventivos. Mais algum ponto, pessoal? Alguma dúvida que vocês têm no dia a dia aqui que a gente possa ajudar? Fiquem mais uma vez à vontade aí para abrir o microfone e perguntar ou colocar no chat. Enquanto o pessoal vai trazendo as dúvidas, Leandro e Iva, eu queria provocá-los para a gente falar um pouquinho dessa situação da convenção extraordinária, com um banco de horas extraordinário. Queria pedir ajuda de vocês para traçar um paralelo entre os dois, né, no que eles se aproximam e no que eles são diferentes. E depois a gente pode falar um pouquinho da convivência dos dois bancos para compensação. Contextualizando, pessoal, em 2020, além do banco ordinário, que é o que a gente enfrentou mais até o momento, né, com 20 horas de volume mensal e até 6 meses para compensação, nós tivemos a estipulação de um banco de horas extraordinário, com até 220 horas mensais, com 18 meses para compensação. Esse banco de horas extraordinário enfrentou uma situação específica de 2020. Então, ao final do ano de 2020, nós deixamos de poder acumular horas, né? Ele perdeu vigência no sentido de acumular horas, mas nós temos ainda mais de um ano pela frente, ou quase isso, né? Um ano pela frente, para compensar essas horas. Mas o banco ordinário não perdeu valor, então nós temos agora uma coexistência
E aí eu queria provocar aqui, talvez começo pela Iva agora, tenho carregado os inícios pelo Leandro. Iva, traça um paralelo dos principais aspectos onde eles se assemelham e onde eles se diferenciam, por favor, e depois o Leandro nos ajuda e a gente fala aqui de como os dois estão convivendo. Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto para isso foi a gente operacionalmente, né, direcionar e fazer essas parametrizações nos nossos sistemas de realmente quais horas estariam sendo direcionadas para o banco extraordinário e quais se referem às regras do ordinário, né? O extraordinário veio dar um apoio muito significativo para as empresas, principalmente naquelas situações onde precisavam, né, ser liberadas algumas pessoas em relação a isso e ficarem, né, fora do trabalho ali em relação às possíveis paradas que as empresas tiveram que fazer, até mesmo de forma forçada, eu diria, né? Então, ele veio ser também realmente um grande apoio aí para as empresas nesse período. E aí, com isso, nós, depois o Leandro pode compartilhar, tivemos realmente essa questão de termos a liberação de pessoas antes e agora, então, estão sendo convocadas, né, a trabalhar. Então, no primeiro momento, a gente dividiu realmente as situações em que estávamos utilizando com códigos específicos para o extraordinário e para o ordinário da outra forma. Então, agora a gente tem como gerir essa situação, aonde a gestão pode estar acompanhando os saldos dos seus funcionários e poder administrar em que momento estaríamos sendo convocados, né, para pagar esse banco no qual a gente já usufruiu em folgas. E considerando, então, as diferenças entre eles, são pontos específicos, em alguns deles a gente até já falou, né? Então, quando a gente fala do extraordinário, ele tem um período maior agora para compensação, apesar de que desde o dia 31/12, então, não é possível acumular horas, mas sim, agora ainda temos um período pela frente para poder fazer o ajuste, né, zerar este ponto, enquanto o ordinário tem um período de início e fim de 6 meses. Quando a gente fala do limite de horas, o extraordinário nos dava um limite bem maior, então a gente podia direcionar para banco um limite de até 220 horas no mês. Então, ali usando um exemplo, a gente poderia ficar um mês inteiro em casa e essas horas poderiam ser direcionadas para esse banco, né? Ou então até em horas extras, mas naquele momento acho que o extraordinário tinha mais essa função de uma necessidade de liberação de pessoas e depois poder compensar essas jornadas. Enquanto o limite do ordinário são só 20 horas mês, né? Então, mesmo naquele exemplo que o Leandro nos trouxe anteriormente, onde 50% de uma quantidade de horas devem ser pagas como extra quando trabalhadas a mais na jornada, ainda assim tem que observar, se uma empresa de forma específica, num determinado mês, tem uma quantidade até significativa de horas extras, além de fazer essa divisão de 50% banco e 50% pagamento em hora extra, precisa observar esse limite de 20 horas só. Bem como para ausências, né? Então, esse limite também precisa ser observado. A compensação durante a semana, os dois tratam da mesma forma, então, é possível, né, trabalhar em até 2 horas, lembrando que algumas das nossas empresas trabalham com compensação semanal para não trabalhar aos sábados, então tem que observar o limite de 10 horas no dia, né? Então, se a gente, sei lá, trabalha 8 horas, eu posso realmente incluir mais 2 para compensação. Mas se eu tenho, por exemplo, uma carga horária de 8h48, lembrando que eu tenho que reduzir, aí isso eu posso fazer 1h12. Então, isso também precisa ser observado. Nos sábados, como o Leandro trouxe, nós tínhamos realmente diferenças, né? O extraordinário nos dá a condição de convocar até 3 sábados no mês, enquanto que a compensação aos sábados pelo ordinário prevê somente um sábado. Os dois têm a particularidade, né, de que fica aí excluído o sábado logo após a data do pagamento de salários. Então, isso também são situações que é possíveis, né, de ser comparadas. E aqui também uma das condições
condições que a gente, acho que não falou anteriormente, a compensação em si, dos dois, elas tratam de hora por hora, né? Então, aquele saldo que ficou no banco de horas, seja ele positivo ou negativo no final, para compensações, sejam elas pagamento de horas ou folgas, eles continuam tendo o peso de 1 hora de trabalho por 1 hora de folga. Em linhas gerais, eu acho que as comparações que eu tenho, né, mapeado aqui comigo, de lembrança, são essas, e aí convido o Leandro, caso ele tenha alguma particularidade que eu passei despercebida aí, por complemente, Leandro. Ivan, tá perfeito. Essas são essas são as grandes diferenças. Importante, né, que com o banco de horas da CCT extraordinária, além de aumentar a possibilidade de 20 para 220 horas e o período, o ciclo para compensação, aí que requer um ponto de atenção das empresas que utilizaram esse banco de horas, no sentido da convocação para as pessoas, os colaboradores fazerem a sua compensação. Porque muitas vezes pode acontecer da empresa efetuar a convocação, mas o colaborador se negar a vir a compensar essas horas. Então, tem um item da convenção que a empresa, tendo um comprovante, aqui na empresa, na Marco Polo, quando a gente faz uma convocação geral para o pessoal pagar as horas de banco de horas, a gente coloca nos murais ou nos canais de comunicação gerais da empresa. Quando é em específico de algum setor, de alguma linha pontual, nós coletamos a assinatura dos colaboradores que estão convocados para virem pagar essas horas, porque se eles se recusam ou eles têm algum problema naquele dia para vir fazer essa compensação, a empresa faz o desconto dessas horas. Porque vale lembrar que nós temos um ciclo, e 6 meses da convenção ordinária e 18 meses da extraordinária. Uma hora vai chegar, começar a se aproximar o final do ciclo, e se o saldo estiver, se a gente não conseguir controlar o saldo desde agora, dificilmente o pessoal vai ter condições de fazer essa compensação. Então, existe essa possibilidade de, uma vez convocado e não, de fato, vir fazer a compensação, que a empresa faça o desconto dessas horas, né? É um excelente ponto, né, Leandro? Quando a gente fala em convenção extraordinária, pessoal, até pelo limite de horas, de 20 horas, ele fica mais sob controle o saldo, né? Mas quando a gente fala na convenção extraordinária, exige uma grande atenção das empresas. Se vocês lembrarem ali, março, abril, né, onde a gente teve que parar de maneira muito repentina por conta do início da pandemia, algumas empresas se socorreram imediatamente das convenções extraordinárias e acumularam um volume grande de horas. Então, esse ponto que o Leandro traz, 2 pontos que o Leandro traz na fala são muito importantes. Primeiro, eu quero fazer aqui um disclaimer, né? O material que eu coloquei no chat comparativo foi feito pela Iva, eu me apropriei aqui e estou dando de barbada para o pessoal, né? Está no chat ali o comparativo. Mas os 2 pontos que o Leandro trouxe, primeiro, se convocado o empregado não comparecer sem justificativa, nós podemos fazer o desconto, sim, isso é bem importante. E segundo, principalmente quem se aproveitou do banco de horas extraordinário, provavelmente tem um volume grande de horas, então fica uma dica que não deixem, né, para os últimos meses tentar compensar, porque daqui a pouco tu não vai ter mais oportunidade e vai ter que acabar abonando um volume grande de horas, né? A Ana Paula levantou a mão aqui no nosso sistema. Ana, por favor, fica à vontade. Boa tarde, Simon, Leandro, Ivanete, estão me ouvindo? Te ouvimos bem.
ainda ficou uma duvidazinha no que diz respeito ali à compensação futura, tá? Porque na CCT fala que a gente só pode usar 50% dessas horas, limitadas a 20 horas por mês, correto? Então, por exemplo, se no mês de março o funcionário faz 10 horas extras, eu só posso computar 5 horas para o banco, as outras 5 elas devem ser remuneradas. Ou eu não estou certa no meu pensamento? Está correta, sim, Ana. Essa é a dinâmica do nosso banco ordinário, né? Pensando no teu exemplo, ele fez 10 horas extraordinárias, ou além da jornada normal, semanal dele, 5 horas tu remuneraria como horas extras e 5 horas tu poderia se aproveitar do banco de horas para compensação futura. Tá, e mais uma dúvida, essas 5 horas que eu teria que pagar como extra, eu pago ao final daquela folha, daquele mês, ou lá depois quando fechar os 6 meses? Não, em relação às horas extras, aos 50% das horas de jornada extraordinária, tu já faz o fechamento naquela folha. Iva e Leandro me socorram aí, mas tu faz o fechamento naquela folha e fica com as 5 horas para o fechamento em até 6 meses. Ok, entendido. Obrigada, gente. Correto, Simon. Só uma observação, essas horas que compõem o banco ordinário devem ser realizadas de segunda a sexta, né? Porque horas realizadas em finais de semana ou feriados, essas não compõem o banco de horas, devem ser pagas já de imediato. Grande lembrança, aproveitando a fala aqui, Ana, do Leandro, esse é um ponto importantíssimo, né? Se tu convocares o pessoal para vir num sábado, por exemplo, 3 ou 4 horas para alguma tarefa específica, essa convocação ela seria remunerada integralmente como hora excedente, né? Como hora extra. Entendi. Então, tu poderia fazer esse acúmulo de segunda a sexta-feira. Obrigado, Leandro, ótimo ponto. Obrigada, gente. Obrigada, Leandro. Vamos lá, pessoal, vamos usar o exemplo da Ana aí, fiquem à vontade, abram os microfones, podem perguntar, vamos para o chat também, nos ajudem aqui, a gente está à disposição. Eu não sei, pessoal, se temos outra empresa que teve o exemplo, teve a situação aqui que queira compartilhar conosco do banco de horas extraordinário. Eu queria trazer a nossa impressão, né? Nós aproveitamos muito esse banco de horas extraordinário. O banco de horas ele visa flexibilizar um pouco os meios de produção e as jornadas, né? E o banco de horas extraordinário foi uma construção realmente importante naquele momento, principalmente inicial da pandemia. Nós nos aproveitamos aqui nas empresas Randon em volumes bastante significativos, bastante mesmo, em alguns milhares de horas, né, Iva? E já desde o ano passado, ali, com a melhora da demanda, no nosso caso, a partir de outubro em especial, as equipes se voltaram para esse volume de horas acumuladas e nós já começamos a nos organizar para compensar. Então, se alguém quiser compartilhar conosco qual foi a sua experiência com o banco de horas, tanto o ordinário como o extraordinário, né? Também fica à vontade, não precisa trazer dúvidas, mas podem trazer experiências aqui para o grupo, para a gente falar a respeito também. E seguindo nessa linha, eu queria trazer um número que pode ser bastante relevante, né? Estávamos estudando a aplicação do banco de horas nesses grandes volumes e ele conseguiu, no nosso caso, nos trazer uma redução no índice de ociosidade de quase 17%. Esse é um número bastante relevante, né, pessoal? Bastante importante, pensando no caso da pandemia, onde em algum momento nós não tínhamos demanda por trabalho e, na prática, se perderia todas essas horas não trabalhadas, né? Apesar de não conseguir recuperar integralmente, talvez, mas o que nós conseguimos tirar dessas horas diminui a nossa perda. Gisele, por favor, levantou a mão aqui, fica à vontade. Oi, boa tarde, Gisele, da Valeo. A gente se utilizou do banco de horas extraordinário, foi realmente muito importante naquele momento, está sendo ainda, né, porque a gente está podendo baixar ele agora.
A gente, infelizmente, não consegue fazer a utilização do banco de horas ordinário por conta de uma parametrização sistêmica, de uma limitação, né, sistêmica que a gente tem, mas estamos trabalhando para isso no futuro. Mas, assim, Simon, agora a gente está enfrentando um problema de falta de material, já tivemos num dos nossos segmentos aqui que fazer uma parada de linha, porque não teve material para ser entregue, e a pandemia não terminou, né? A gente não consegue ainda ver totalmente um retorno do mercado, está tudo muito instável. E a minha pergunta é no sentido de entender se existe algo sendo estudado para que o banco de horas extraordinário tenha alguma validade estendida ou que ele possa ser repensado ainda nesse momento instável. Obrigado, Gisele, por compartilhar a tua experiência, né? Eu acho que a tua provocação vem muito em linha com vários outros movimentos que a gente tem visto. Como vocês lembram, várias das medidas emergenciais perderam validade ao final do ano passado, né? E hoje a gente percebe que a pandemia não acabou, por óbvio, ela não acabou no dia 31 de dezembro. E vou ficar com o teu ponto aqui, Gisele, no sentido de provocar o Comitê de Relações Trabalhistas do CIMEX nesse sentido. Eu acho que é uma discussão válida e importante, é legal te ouvir e até gostaria de ouvir outras empresas que eventualmente estejam enfrentando essa necessidade, né, para que a gente ganhe força e leve ao Sindicato dos Trabalhadores essa proposta. O banco de horas é uma maneira efetiva de preservar empregos e demonstra a crença das empresas que no futuro haverá demanda. Então, me parece adequado, sim, levar a proposta, talvez ela não seja no mesmo volume daquelas 220 horas e 18 meses, mas a gente pode propor algo intermediário que te ajude a equacionar esse momento de dificuldade. Perfeito, obrigada. A Maria Teixeira, acho que ergueu a mão também, por favor. Mayra, boa tarde. Desculpa, Mayra. Isso, é Mayra. Tudo bem? Desculpa, Mayra, tudo. Sem problemas. Eu só gostaria de tirar uma dúvida com relação ao pedido de demissão de um funcionário que tem um banco de horas negativo a compensar. Nesse caso, é autorizado, então, o desconto, efetivamente, dessas horas? Vou passar a bola para os especialistas aqui, Mayra. Vai lá, Iva, e o Leandro complementa. Tá, ok, obrigada. Sim, no caso de pedido de demissão, né, e a empresa ainda não havia convocado para esse pagamento, é possível efetuar o desconto das horas no momento do cálculo da rescisão. Perfeito. E outra dúvida que me surgiu foi o seguinte: qual seria o marco final, a data final da questão da compensação desse banco de horas extraordinário? Eu sei que são 18 meses, tá na convenção, né? Que tu pode se utilizar até 18 meses, mas para terminar de compensar isso, esses 18 meses, partindo de março de 2020, venceriam em agosto de 2021. Venceriam se a gente partir de março de 2020, tu vai falar ali em setembro ou outubro de 2021. Desculpa, setembro. Né? Setembro Isso. de 2021. Vai correr a partir do momento em que tu abrir a utilização, tu iniciar a utilização do banco de horas, né, Mayra? Uhum. Talvez tu não tenha iniciado em março, algumas empresas em abril, outras em maio ou junho, assim em sequência, mas vamos pensar no exemplo mais extremo, né, de quem iniciou a adoção do banco extraordinário em dezembro do ano passado, pode ter acontecido, tu vai ter uma projeção de 18 meses a partir daquele exercício, né, 18 meses para frente, para compensar aquelas horas acumuladas. Entendi. Muito obrigada, eram essas as dúvidas. Disponha, obrigado por ter participado. Imagina. Nós temos uma dúvida no chat aqui, Leandro, vamos ver se a gente consegue enfrentar, né? Referente à compensação de hora por hora na convenção extraordinária. O correto é compensar 1 hora? Exemplo, a pessoa tem saldo negativo de 2 horas, e em determinado dia compensou 1h30. Essa 1h30 vai ser validada como crédito ou deverá ser compensada e validada como 2 horas? Eu vou tentar ajudar aqui na pergunta, tá, Leandro? Eu acho que a dúvida é se tu consegue compensar frações de hora, ou se tem que ser hora cheia.
o convidado ali que deixou a dúvida fica à vontade para complementar ou se a gente tiver equivocado. Se tu puder nos falar um pouquinho, Leandro, da convenção extraordinária, como é feita a compensação e se vocês fazem compensação fracionada também, por favor. A compensação ela é hora por hora, né? Se o funcionário deve 2 horas e ele compensou 1h30, a gente vai fazer a compensação total nesse caso, né? Inclusive, ele permanece devendo 30 minutos. Dessa forma que trabalhamos, né? Perfeito. Iva, se quiseres complementar, a gente aqui também faz só por hora cheia ou pode fazer a compensação de minutos também? Eu ia brincar agora, né? Realmente a gente tem esse hábito, é o termo de nós usarmos hora por hora, né? Inclusive a própria convenção traz esse termo, mas seguimos o mesmo modelo do Leandro. Na verdade, a compensação se daria minuto por minuto. Então, pode ser que ele tenha até trabalhado 1h40. Então, no exemplo do Leandro, ele ainda tem 20 minutinhos. E aí, num outro determinado momento, a gente pode, no nosso procedimento, pode direcionar esses 20 minutos. Então, se num outro dia ele ficou em hora extra 1 hora, né, além do seu horário de trabalho, a gente pode definir junto com a gestão que os 20 minutos direciona para o banco de horas e elimina o saldo, né, zera o saldo que ele tinha, e o outro período que ele trabalhou fica como extra. Então, daríamos para dizer aqui que a compensação é minuto por minuto. Perfeito, Iva, obrigado. Pessoal, mais algum ponto? Fiquem bem à vontade. Tá aqui entendido, muito obrigado, e acho que conseguimos responder a pergunta, né? Beleza, podemos fazer por minutos, sim. Aqui, pessoal, relembrando rapidamente a nossa jornada, né? Nós falamos um pouquinho ali do histórico da implantação na Marco Polo, nas empresas Randon, comentamos um pouquinho como é feita também a convocação para essas horas extras, né, da peculiaridade das horas durante a semana. Quando a gente convoca para final de semana, trabalhos nos finais de semana, deve ser remunerado como hora extra. Tivemos uma dúvida sobre aqueles afastamentos preventivos do Covid, que não é o caso de aplicação de banco de horas. Falamos nos casos de rescisões, né, quando deve se remunerar as horas e quando pode ser descontado. E aqui traçamos um paralelo rápido e relatamos algumas experiências do banco de horas extraordinário frente ao banco de horas ordinário. Ficamos à disposição para vocês trazerem mais dúvidas. Vamos lá que temos mais uma aqui, né? Em caso de rescisão por comum acordo, deve ser o acordo mútuo, né? Desconta as horas do banco. Como é que vocês costumam fazer aí, Leandro, no caso do acordo mútuo? Por acordo mútuo, nós não descontamos. Se o colaborador tem horas negativas, elas ficam abonadas. Perfeito. Não tem uma previsão, na própria convenção não fala sobre essa possibilidade. Então, adotamos essa linha mais conservadora. Tá certo. Iva, como é que acontece aí? Olha, historicamente, eu não sei se nós tivemos efetivamente, né, uma situação específica de acordo mútuo com um saldo negativo de horas. Mas, pensando numa linha conservadora, o modelo do Leandro eu acho que é bem extremamente aceito, né? E também aqui me parece que, em se tratando de comum acordo e dependendo da quantidade de horas que esse funcionário tem nesse contexto, me parece que até poderia entrar também de comum acordo o que fazer com essas horas. Mas, realmente, se a gente for fazer uma análise mais conservadora, de acordo com a conduta do Leandro. Beleza, obrigado, Iva. Mais algum ponto prático aí, pessoal? Alguma situação queiram compartilhar conosco? Alguém que tenha alguma experiência ou vivência ou esteja enfrentando algum problema operacional que a gente possa ajudar com as nossas vivências? Tudo tranquilo? Aqui, gente, eu queria deixar também já o caminho aberto a pedido do Samuel, nosso colega do CIMEX, que nos dá todo o suporte ali em relações trabalhistas.
mesmo fora aqui do ambiente da live, né? Quem tiver alguma dificuldade, questionamento ou dúvida sobre o entendimento das convenções, o canal fica aberto com o CIMEX. Eu vou colocar no chat aqui depois o e-mail do Samuel, é samuel@cimex.com.br. É um caminho muito adequado e é uma baita ferramenta que pode ser utilizada no dia a dia, às vezes com alguma dificuldade prática de entendimento, né? Quem não tem jurídico interno pode se socorrer e o CIMEX está pronto para ajudar. O Leandro, a Iva, eu aqui também estamos prontos a ajudá-los. Quem tiver alguma dúvida prática, encaminha para o CIMEX. Se o Samuel precisar da nossa ajuda, nós estaremos aí junto com vocês para fazer esse estudo, análise e tentar entregar para vocês uma resposta prática. Tudo certo, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não me deixem falar que eu falo mesmo, viu? Ficou claro aqui, gente? Conseguiram entender a dinâmica do banco de horas ordinário, do banco de horas extraordinário? Compartilhei aquele material ali, nem tinha pedido autorização para a Iva, mas eu acho que é legal para a gente olhar um contra o outro, né, como eles funcionam. Fica a dica aí de quem tem horas do banco extraordinário, normalmente são volumes grandes, pessoal, não deixe para a última hora, né, para compensar. Lembrem-se que nós podemos utilizar até 3 sábados ao mês, nesse caso do extraordinário, 5 horas aos sábados. Então, quem tiver o volume aí vai equacionando, vai endereçando para não ter aperto nos meses finais. Certo, pessoal? Fica em nome do CIMEX aqui o nosso agradecimento, Iva, Leandro, sem palavras, né? Obrigado por compartilhar aí toda a jornada de vocês. A cada um dos participantes, muito obrigado por estar conosco, falo aqui em nome do CIMEX. Contem com o nosso apoio, contem com a nossa ajuda. Esperamos que todos tenham um ano mais tranquilo, né? E no que nós pudermos, tanto como colegas, como sindicato patronal, estamos aqui para caminhar junto com vocês. Certo, pessoal? Vamos encerrando aqui, então, a nossa live, Papo com Especialistas. Fica mais uma vez aí, Iva e Leandro, o nosso muito obrigado. Tenha uma ótima semana, gente. Um grande abraço e prazer conhecer e estar com todos. Até logo.